Olá, meus amores! A tia está aqui hoje para mais uma aula de história. Hoje nós estaremos revendo o conteúdo de história, tá? Tudo bem com vocês? E aí, descansaram um pouquinho, né? Tivemos umas 2 semanas de trabalhos, né? Os trabalhos a tia amou, gostei do capricho, continuem assim, tá? Se esforçando para tirar uma boa nota, ok? Hoje nós vamos rever a aula de história falando sobre os povos africanos no Brasil, tá? A tia vai estar fazendo uma pequena revisão com vocês para vocês estarem lembrando do conteúdo que já foi dado. Vamos lá? Trabalhadores no passado e no presente. Essa figura aqui, essa foto, ela mostra quais trabalhadores, do passado ou no presente? Quem sabe me dizer? Vamos lá? No passado. Por quê? Porque aqui nós temos escravos. Olha, nós temos um casal de escravos trabalhando e as crianças brincando assim embaixo. Eles estão fazendo o quê? Né? Uma está abanando, né, os senhores do engenho, e o outro está ali para poder estar servindo. Antigamente que existia escravo. Vocês sabem o que são escravos? Escravos são pessoas que não recebem um salário, né? Ela não é paga para trabalhar. Ela trabalha sem receber nada em troca. Então, quando se fala assim, é um trabalho escravo, é porque aquela pessoa não recebe o que é merecido, né? Dela receber por aquilo que ela trabalhou. Então, é considerado um trabalho escravo. E aqui nós temos um exemplo totalmente diferente. Essa foto aqui é da atualidade, é dos tempos de agora. Vocês viram umas do tempo passado, onde os negros eram escravos, e graças a Deus, né, que nós agora estamos em outros tempos, apesar de existir, né, muito preconceito ainda com o negro, mas assim, eles estão ganhando bastante espaço, estão sendo bem reconhecidos. Aqui nós temos, quem conhece essa apresentadora? Eu acho que todos vocês conhecem, né? A Glória Maria, que ela apresentava o Fantástico, né? Isso mesmo. Ela, olha como é que ela conseguiu o espaço dela, né? Quando que existiria uma repórter que aparece no programa de televisão de cor negra? Né? Se fosse, né, o tempo atrás, no passado, ela não conseguiria esse destaque só pela cor da pele dela. Mas hoje, né, eles estão ganhando espaço, estão estudando, estão se dedicando e estão recebendo reconhecimento por seu trabalho, não por sua pele. Vamos lá, escravidão dos povos africanos. Como que era essa escravidão? Enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias, acabaram percorrendo toda a costa da África, até que finalmente contornaram o continente e chegaram a Calicut, uma das cidades que pertencia atualmente à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitaram para atracarem. Eles pararam seus navios e exploraram novos territórios, né? Conforme eles foram viajando, eles foram conhecendo novas rotas, novos lugares. Então, o que acontecia? Eles paravam aqui assim, naquele lugar para poder conhecer como que era ali. A África naquele tempo era habitado por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis que centralizavam o controle político e exerciam o domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais, de pedras preciosas. Cada lugar que eles percorriam na navegação, eles passavam por vários lugares. E naqueles lugares existiam donos, né? Alguns daqueles lugares eram habitados, né? Existiam reis que comandavam aquele lugar, né? Eles não iam conseguir chegar naquele lugar e dominar, porque já existiam pessoas ali, tá? Naquele período era bastante comum entre diversos povos africanos a prática da captura de cativos de guerra. Quando um reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido escravizar adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-lo em Portugal.
Nessas viagens, né, por onde os europeus iam passando, eles viram essa prática. Eles chegaram num determinado território, aonde um reino lutava com o outro, aquele que perdia era escravizado por aquele que ganhava a batalha. Então, os europeus, eles pegaram e começaram a praticar isso também. Eles começaram a capturar esses escravos lá no continente africano e trazer para onde? Para Portugal, para poder escravizá-los também. Os europeus se interessam pela compra de escravo, com o propósito de justificar o tráfico negreiro, né, e a escravização dos povos africanos. Os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Né? Caráter racista é o quê? Né? Eles achavam que os negros eram menos importantes para eles. Né? Por quê? Por causa da sua cor de pele. Eles se achavam superiores aos escravos, aos negros. Essa teoria defendia a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e a escravidão. Por quê? Eles não aceitavam, né, ser capturados, eles não aceitavam ser escravizados. Aquilo dali que estava acontecendo com eles não pegaram e aceitaram. Eu vou lá, vou trabalhar de escravo, vou ser escravo deles. Eles resistiam, só que eles eram menos pessoas, né? E também, o que acontecia? Os europeus, eles tinham armas de fogo, eles estavam muito mais preparados do que os africanos. Os escravizados lutaram contra a escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiram contra o cativeiro. O que acontecia? Né? Os europeus, eles não deixavam, né, junto o mesmo grupo do mesmo lugar, para facilitar a fuga, né? Eles acreditavam que isso facilitaria a fuga. Então, eles separavam, né, os grupos. Para quê? Por que eles faziam isso? Porque ficava uma forma mais difícil deles se comunicarem, porque cada grupo eles falavam uma linguagem diferente. Então, o que eles faziam? Eles misturavam os grupos, porque eles não iam conseguir se comunicar, e assim dificultaria a fuga deles. Então, eles pegavam os grupos e misturavam aquele grupo para que eles não se entendessem. Vamos lá. Eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam eram deles, e procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos, né, que eram passados de criança, né, para eles não perderem esse costume, que era passado de geração em geração, né? Eles não eram como a gente hoje, que, né, temos álbum de fotografia para lembrar, né, pra gente mostrar, olha só como vivia o vovô, a vovó, não. Os costumes deles não tinha como registrar. Então era passado de geração em geração. O que é isso? Era passado de pai para filho, né, cada costume que eles tinham. E até porque os europeus, eles não aceitavam os costumes deles. Eles queriam que reinasse ali naquele povo os costumes europeus, os costumes deles, né, dos portugueses, e não dos africanos. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo, né, por ser passado de geração em geração, de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos. A influência africana no modo de vida brasileiro, né? Eles influenciaram muito a nossa cultura, né? Eles trouxeram parte da cultura deles para a nossa hoje em dia. Hoje podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, e nas nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Na língua também. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas, né, de origem da língua africana. Por exemplo, nenê, né, que é o bebê, moleque, né, que é aquele menino que apronta tudo, aquele menino bem levado, o moleque. Samba, batuque, né, batuque, que é um ritmo. Canga, que hoje em dia a gente sabe que canga é o quê? Né? É o que usamos para ir para a praia, não tem a canga? Então, isso é uma linguagem africana.
Dengosa é uma pessoa que faz manha, que é dengoso. E maribondo, né? Maribondo é aquele que pica a gente, que dói horrores. Então, essas palavras são de origem africanas. Na música e dança, né? Tem origem africana também, né? Sofremos muitas influências aqui no Brasil. Nós herdamos dele ritmo como batuque, o samba, maracatu, gafieira e também instrumentos musicais como bangôs, birimbau, pandeiro, entre outros. E também temos lutas e esporte, que a capoeira, né, era comum porque eles lutavam, era uma forma deles se defenderem, né? E que hoje em dia, né, ela tanto é uma luta como uma dança também. Inicialmente era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo com as mãos e pés tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira se tornou-se uma mistura de esporte e de dança também. Então, essa foi a nossa revisão de hoje, da nossa aula de história, né? Os povos africanos, né, eles tiveram uma influência muito forte na nossa cultura, que até hoje, né, como a tia acabou de citar, né, em várias partes da nossa cultura foi inserida a cultura africana, e eles fizeram e fazem ainda, né, parte de tudo isso que o povo brasileiro tem hoje em dia, tá bom? Essa foi nossa aula de revisão. A tia vai mostrar para vocês as atividades do livro, né, que vocês têm que fazer. Vocês vão começar na página 299, 300, 301 e 302, tá? Essas são as páginas do nosso livro de hoje. Vocês vão estar fazendo essas atividadezinhas, ok? Beijos. A tia está morrendo de saudade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.